Estou fazendo este vídeo para falar de um assunto muitíssimo importante. Quero falar do nome verdadeiro do Pai e do nome verdadeiro do seu Filho. Por quê? Porque os nomes que estão sendo invocados hoje, na verdade, não são os nomes verdadeiros, são nomes adulterados. Ou seja, os nomes que aparecem na Bíblia hoje em dia, os nomes que são conhecidos pela humanidade, não são os nomes verdadeiros, são nomes adulterados. O nome do Pai e o nome do Filho foram adulterados. Neste vídeo estarei falando sobre o nome verdadeiro do Pai e do seu Filho. Estarei mostrando quais são esses nomes, qual é o nome do Pai e qual é o nome do seu Filho. No livro de Provérbios, capítulo 30, o versículo 4, aí o escritor do livro, ele lança desafios para toda a humanidade. Aí vem assim: quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Diga-me, se é que sabes. Então aqui foi feito um desafio para todos nós, buscarmos conhecer qual é o nome verdadeiro daquele que criou o mundo inteiro, todo o universo, e qual é o nome verdadeiro do seu filho. Ou se for a perguntar, as pessoas vão dizer que o nome verdadeiro do Pai, uns vão dizer que é Jeová, outros vão dizer que é Javé, outros que é Yahweh, é Jeová, muitos outros nomes que estão invocados por aí, mas nenhum vai dar um nome exato, porque hoje são vários nomes que foram atribuídos ao Criador, mas na verdade nenhum deles é o verdadeiro. E se for a perguntar qual é o nome verdadeiro do Filho, do Filho do Criador, uns vão dizer que é Jesus, ora é Jesus, Yeshua, Yahoshua, Jesus, Yahoshua e outros vários nomes por aí. Mas neste estudo estarei mostrando que nenhum desses é o nome verdadeiro do Criador. Você que está ouvindo essa mensagem ou pela primeira vez, eu peço um pouco do seu tempo, eu peço um pouco da sua paciência, porque é uma mensagem de libertação, uma mensagem que dificilmente é ouvida nos vários canais ou nos sistemas que vêm por aí pregando as escrituras. Então peço o seu tempo, seja paciente, que eu acredito que você não chegou neste vídeo por engano. Então fique comigo e vamos conhecer o nome do Pai e o nome do seu Filho. Nos é mostrado no livro de Gênesis capítulo 4 que o nome do Criador começou a ser invocado no tempo de Enos. Enos é neto de Adão, filho de Sete. Então lá diz que Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26, vem que Adão teve relações com sua mulher novamente e ela deu à luz outro filho, chamou-o de Sete. Pois disse: o Altíssimo me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Altíssimo. Então o nome do Altíssimo começou a ser invocado lá no tempo de Enos, Gênesis capítulo 4, versículo 26. E quando pegamos numa Bíblia hebraica, vemos aí no versículo 26, capítulo 4 de Gênesis, o nome do Criador escrito em 4 letras: Yod, He, Vav, He. Esse sim que é conhecido como o tetragrama divino. Esse sim que é conhecido como o nome do Pai. O nome do Pai é escrito por essas 4 letras hebraicas, originalmente: Yod, He, Vav, He. Então, desde aí até em diante, o nome do Criador passou a ser invocado. Noé invocou esse nome, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses invocaram esse nome. E no livro de Gênesis também, o Criador voltou a falar sobre seu nome. Ele revelou seu nome a Moisés. Moisés era um hebreu, mas ele cresceu no meio dos egípcios. Ou seja, ele não conhecia o nome do Pai, porque ele cresceu no meio dos
egípcios, invocando nomes daquelas divindades pagãs. Ele não conhecia o nome do pai. Então, quando ele fugiu do Egito e foi para Midian, lá ele ficou lá 40 anos e depois teve seu chamado, onde o Criador apareceu para ele numa sarça ardente e lá o Criador revelou o seu nome. O Criador deu uma missão para Moisés para que ele fosse ao Egito libertar o seu povo. Moisés, a princípio, demonstrou-se relutante, mas ele aceitou. Ele disse: quando eu chegar lá na terra do Egito, está no versículo 13, quando eu chegar lá na terra do Egito e dizer que o Criador dos seus antepassados, falando para os hebreus, né, que o Criador dos seus antepassados, o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó me enviou até vós, e eles perguntarem qual é o nome dele, ou seja, qual é o nome dessa divindade que te enviou, o que direi? Aí o Criador respondeu no versículo 14: eu sou o que sou, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E muitos pegam essa passagem e dizem que eu sou o que sou também representa o nome do Criador, mas na verdade nada disso é verdadeiro, porque no versículo 15 o Altíssimo ele revela o seu nome, aquele sim que é o seu nome, o nome que ele escolheu para si mesmo. Aí vem assim no versículo 15, Êxodo capítulo 3. O Criador também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel que Yahweh, o Criador dos seus antepassados, o Criador de Abraão, o Criador de Isaac e o Criador de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então aqui o Criador deu a revelação do seu nome para Moisés. Então, e quando Moisés chegou lá no Egito, ele falou desse nome. Então os hebreus acreditaram, porque não é qualquer um que conhecia esse nome. Então aí os hebreus acreditaram que Moisés havia sido enviado pelo Criador, porque ele invocou o nome que eles conhecem, o nome verdadeiro do Pai. Então, quando pegamos uma Bíblia hebraica, aí que é onde vem o nome do Criador, né? Versículo 15, onde ele diz: vá e diga ao povo que Yahweh me enviou até vós, esse é o meu nome. Então aqui temos a revelação do nome do Criador, que é Yahweh. E na Bíblia hebraica vem Yod, He, Vav, He, mesmas letras hebraicas, né, que estão lá no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 26, no tempo de Enos. Então esse é o nome do Criador, Yahweh, e até hoje esse nome é pronunciado assim lá na terra de Israel. Yahweh, que é o nome verdadeiro do Criador, que é a verdadeira pronúncia do tetragrama divino, Yod, He, Vav, He, YHWH. Yahweh é o nome verdadeiro do Criador. E ainda podemos provar que o nome do Criador é Yahweh, indo no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 19, que vem assim: ó Yahweh, ouve, ó Yahweh, perdoa, ó Yahweh, atende-nos e age, por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Criador, pois teu povo e tua cidade carregam o teu nome. Em outras traduções vem: o teu povo e a tua cidade são chamados pelo teu nome. Qual é o povo escolhido pelo Criador? Qual é o povo? É o povo de Israel. E eles hoje são chamados de judeus. Mas na verdade não é judeu, porque como havia mostrado, o nome do Criador é Yahweh. Então, se o nome do Criador é Yahweh, e aqui diz que o povo do Criador leva esse nome, então quer dizer que no nome do povo do Criador deve aparecer esse nome Yahweh, porquanto esse é o nome verdadeiro. E quando formos a ver, né, judeu, lá não leva o nome Yahweh. Por quê? Porque esse nome não é o nome que representa o povo do Criador. Esse não é o nome que representa o povo escolhido pelo Criador. O nome verdadeiro que representa o povo do Criador é Yahudim, que significa povo de Yahweh. Yahweh é o nome do Criador
e Din significa povo. Então Yaudin significa povo de Yao. Hoje, se for a Israel, você nunca vai encontrar nenhum israelita dizendo judeu não. Eles dizem Yaudin, povo de Yao, porquanto eles conhecem o nome do Pai. Eles não invocam Javá, Javé, Yavé, Yahweh ou qualquer um desses nomes. Eles invocam Yao. Então, por isso Daniel disse: o teu povo e a sua cidade são chamados pelo teu nome, que é povo de Yao, Yaudin. Ele diz que a tua cidade é chamada pelo teu nome. A tua cidade. Qual é a cidade escolhida pelo Criador? Jerusalém, né? Jerusalém. Mas na verdade, o nome original, o nome verdadeiro não é Jerusalém. Por quê? Porque o nome do Pai deve constar o nome da sua cidade, como está descrito aqui em Daniel 9:19. Então, qual é o nome verdadeiro da cidade? É Yao Shalom. Yao Shalom, que significa Yao é paz. Shalom significa paz. Yao é o nome do Criador. Então, Yao Shalom é o nome verdadeiro do Pai. Yao Shalom é o nome verdadeiro da cidade escolhida pelo nome do Pai. Porquanto nesse nome consta lá o nome do Pai, que é Yao. O teu povo e a tua cidade são chamados pelo teu nome. Nome do povo, Yaudin, que significa povo de Yao. Nome da cidade, Yao Shalom, significa Yao é paz. Então, outra passagem também está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vem assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. O que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem falou isso? O Criador, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Qual é o nome do povo? Yaudin. Qual é o nome do Pai? Yao, povo de Yao. Então o nome do Pai consta no nome do seu povo, Yaudin, que é o povo de Yao. Mais uma prova de que o nome do Pai é Yao, e não Jeová, e não Javé, Yahweh. Outra passagem também que mostra que o nome do Pai é Yao está no livro de Números, capítulo 6, versículo 27. Vem assim: coloque o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aqui o Criador estava instruindo a Moisés e Arão para que devessem colocar o nome dele, ou seja, o nome do Criador, nos filhos de Israel, que são os hebreus, para que ele mesmo pudesse abençoá-los. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o nome do Pai, o nome do Altíssimo Todo-Poderoso, devia constar no nome dos hebreus. É por isso que hoje, lá em Israel, muitos carregam esse nome nos seus nomes e muitos profetas levaram esse nome nos seus nomes. Temos exemplo do profeta Jeremias. ירמיהו ל"ו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. ירמיהו באמצעות ירמיהו. ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו, פרקים א', ו' וט'. קורא את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי, ואני קורא את חזון ישעיהו. בימי ישעיהו. ישעיהו שהנביאים אליהו ואלישע. אליהו, מלכים א', פרק י"ז. אליהו עולה לשמיים. מלכים ב', פרק ב'. מיהו אליהו? אליהו הנביא.
ser humano, a raiz da fala humana se pronuncia Yau. מתתיהו וחמשת בניו יוצאים כל מתתיהו. שידור ישיר, קבר מתתיהו בן יוחנן. Saying very clearly in ancient Hebrew, לחזקיהו, לחזקיהו, לחזקיהו. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. Agora vamos falar do nome do filho. Como eu havia dito no início, né, que o nome do pai consta do nome do seu filho. Então, primeiramente, vamos começar o livro de Matityahu. Matityahu, ou simplesmente como é falado por aí, Mateus, capítulo 1. Nesse livro, dá-se uma breve história de como foi o nascimento do nosso Salvador. Aí diz que Maria, mãe do nosso Salvador, ela estava prometida a casamento para José, ou seja, ela estava comprometida com José, ela iria casar-se com José. Mas antes do casamento, a Maria ficou grávida. Veio um anjo do Altíssimo e veio falar com a Maria, dizendo que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo, do Ruach Kadosh, e ela engravidaria e daria um filho, um menino. E aí o José não sabia disso, Yusuf não sabia que a gravidez da Maria na verdade era poder do Espírito Santo. Ele pensou que a Maria havia sido infiel, por isso ele pensou em deixá-la. E enquanto ele planejava como iria fazer, um anjo do Altíssimo, um anjo do Criador, veio falar com ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo em receber a sua esposa, porquanto o filho que nela está gerado, o que nela está gerado, é obra do Espírito Santo. Está no versículo 20, né? Mateus capítulo 1, versículo 20, né? Diz que enquanto ele pensava nisso, um anjo do Altíssimo lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Aí continuou dizendo: ela terá um filho, ou seja, ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Yahusha, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, aqui o anjo veio falar com Moisés, com José, dizendo que a gravidez da Maria era obra do Espírito Santo e por isso ele não deveria ter receio em recebê-la. Então José recebeu a esposa e ela deu à luz um filho. E o anjo disse qual é o nome desse menino, qual seria o nome desse menino após o nascimento. E o anjo disse que o nome seria Yahusha. Yahusha, por quê? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aqui o anjo revelou o nome do filho, né, no Salvador, e ao mesmo tempo deu o significado do seu nome. Deu o significado do seu nome. Ele disse que o nome seria Yahusha. Se José fosse, se José tivesse perguntado ao anjo, ok, o nome desse menino que vai nascer será Yahusha. Ok, Yah porque é o nome do pai, o que é normal, né, entre os hebreus colocarem lá o nome do pai, né, Yah. Ele acharia normal, tudo bem, é Yahusha, Yah porque é o nome do pai. Por que seria Yahusha? Por que terminaria com isso, né, com Yahusha? Por que levaria Yahusha, que significa salvação? Porque Shah significa salvação. Aí o anjo responderia: é Yahusha porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então Shah significa salvação e o nome Yahusha significa Yah salva, o
Yao é a salvação. Então, o nome do Filho significa aquilo que ele vinha fazer na terra, que era salvar o seu povo dos seus pecados. É por isso que o nome é Yahusha, que significa Yao salva, ou Yao é a salvação. Quem estava salvando é o Pai, Yao, por meio de quem? Por meio do seu Filho. É por isso que a palavra diz que, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl, disse que o Pai estava no Filho reconciliando-se com o mundo consigo mesmo. Então o Pai estava no Filho reconciliando-se o mundo consigo mesmo. O Pai, é por isso que quem aceita o Filho também aceita o Pai, porque o Pai reconcilia-se com o mundo mediante seu Filho, que é Yahusha. Esse é o nome verdadeiro do Pai. Yao, o nome verdadeiro do seu Filho é Yahusha. Então agora nós podemos responder com toda a firmeza e com toda a certeza o desafio que está no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Quem subiu aos céus e desceu? Quem amarrou os ventos nos seus punhos? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Diz-me, se é que o sabes. Então, agora nós podemos responder essa pergunta com toda certeza. O nome do Pai, o nome do Criador do Universo é Yao, e o nome do seu Filho é Yahusha Mashiach. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, vence: ao vitorioso se tornará coluna no templo do meu Criador, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Pai, e ele será cidadão da cidade do meu Criador, a nova Yahushalá que desce do céu e da parte do meu Criador. E também escreverei nele o meu novo nome. Ou seja, aqui diz que o vencedor da era da congregação de Filadélfia, o Filho, o Salvador, ele colocaria nele o nome do Pai, o nome e o seu nome, e o nome do Pai e o nome do Filho. Qual é o nome do Pai? Yao. Qual é o nome do Filho? Yahusha. Ou seja, o nome do Pai consta do nome do seu Filho. O nome do Pai consta do nome do seu Filho, que é Yahusha. A mesma passagem está no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Então vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam 144.000, que tinham o nome dele e o nome do seu Pai escrito na testa. O nome do Pai, Yao, e o nome do Pai e o nome do Filho, Yahusha. O nome do Pai é Yao e o nome do Filho é Yahusha, o Mashiach. E o próprio nome da cidade escolhida pelo Criador, Yahushalá, ele leva o nome do Pai e o nome do Filho. O nome do Pai, como eu havia dito, é Yao. O nome do Filho é Yahush. E o nome da cidade é Yahushalá. Então, 3 nomes em um só. Então, na testa dos vencedores estará lá o nome do Pai, Yao, o nome do Filho, Yahush, e o nome da cidade, Yahushalá. 3 nomes em um só. Yahushalá, que significa Yao é paz. Algo que é impossível fazer com esses nomes que são pregados hoje: Jeová, Jesus, Senhor, Deus. Tudo isso é tudo invenção. É invenção. Tudo isso é invenção. O nome do Pai é Yao e o nome do seu Filho é Yahusha Mashiach. É Yahusha Mashiach. O nome da cidade é Yahushalá. Jerusalém não existe. O nome da cidade é Yahushalá. E outra coisa também que podemos ter como base, que os nomes que estão lá nas escrituras, todos na verdade foram adulterados, é que no hebraico, na língua hebraica, não existe a letra J. Na língua hebraica não existe a letra J. E a letra J, ela surgiu no ano de 1515. Ela foi inventada por um filósofo chamado Pietro Ramos. Então, em 1515 surgiu a letra J. Ou seja, a letra J existe na humanidade
há 500 e poucos anos. E mesmo com a sua invenção, né, após ela ser inventada, ela não entrou na língua hebraica. Ela entrou em outras línguas, na língua portuguesa, inglês, francês, outras línguas, mas na língua hebraica, até hoje que estou falando, não existe lá a letra J, ou seja, não tem como o nome do Pai, o nome do Filho, o nome dos profetas, o nome da cidade, ter lá a letra J, ou seja, Jeová não existe, porque no hebraico não existe a letra J, porque o nome do Criador foi dado em hebraico pela primeira vez. Moisés falou em hebraico. O Criador falou com Moisés na língua hebraica. Então, Moisés, ele deu o nome em hebraico. O nome do Salvador não pode ser Jesus. Por quê? Porque a língua hebraica não existe a letra J. Não tem como ser Jesus. Como é que é possível que numa língua que não existe lá a letra J, pode ter nomes que levem a letra J? Partindo do pressuposto que o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade e o nome de um país não se traduzem. É crime traduzir o nome próprio. O nome próprio não se traduz. O nome próprio translitera-se. O que é transliteração? Mapeamento de letras de uma língua para a outra, mas são línguas correspondentes. É por isso que os nomes atualmente, desde sempre, nunca foram traduzidos, são transliterados. Porque se fosse possível traduzir nomes, nome de Michael Jackson teria sido traduzido, Chris Brown, são nomes, não são traduzidos, Donald Trump, Xi Jinping, todos esses nomes não são traduzidos, Benjamin Netanyahu. Teu próprio nome, você, o que está ouvindo neste momento, não é traduzido. Se teu nome é Pedro, é Pedro. Se teu nome é João, é João. Se teu nome é Manuel, Anósio. Esse será o seu nome em qualquer canto do país, em qualquer canto do mundo. Onde você for, esse será o seu nome. Se seu nome é Romilton, é Nelson, esse será o seu nome em qualquer canto do país. É tanto que hoje o Xi Jinping na China escreve usando o seu vocabulário, né? Mas a pronúncia é Xi Jinping. Na língua portuguesa escrevemos Xi e aquele nome mesmo que conhecemos, Xi Jinping, e a pronúncia continua a mesma, porque o nome, antes de ser escrita, é pronúncia. A pronúncia surgiu antes da escrita, por isso que o nome próprio não é traduzido. Moçambique é Moçambique em todo o mundo, Brasil é Brasil em todo o mundo. Então o nome não se traduz, o nome translitera-se. Yaush é conhecido como Yaush. Ele foi conhecido, deve ser conhecido até hoje, porque no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, vem assim: tanto no céu quanto na terra não existe um outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é o nome que foi dado aos homens para serem salvos? É o nome do Criador. Qual é esse nome? Yahweh. É por isso que no livro de Joel, no Antigo Testamento, isso, Joel capítulo 2, versículo 32, vem que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. No Novo Testamento, é Romanos capítulo 10, versículo 13, a mesma passagem vem que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Atos 4, 12, não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejam salvos. Qual é esse nome? Yahweh. O nome que foi dado aos seres humanos para serem salvos é Yahweh. Por isso que lá no Antigo Testamento invocava-se Yahweh. Mas quando o Filho veio à Terra, aí nós passamos a invocar o nome do Pai mediante o nome do Filho. Quando você diz, invoca Yahusha, quem vem primeiro é o Pai, depois o Filho, porque o Pai está no Filho. Yahusha, Yahusha, dois nomes são um nome. É Yahusha, que é o nome do Pai. Então, o nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos é Yahweh. E hoje invocamos Yahweh em Yahusha. É por isso que hoje o nosso intercessor, nosso mediador é Yahushua Mashiach. No fim das nossas orações dizemos o quê? No nome de Yahushua Mashiach nos oramos. Assim seja. Assim seja. Esse é o nome do Pai. Você que está ouvindo pela primeira vez, peço que por favor investigue mais, busque conhecer o nome do Pai, porque esses nomes que estão sendo invocados por aí não são os nomes verdadeiros. Então, obrigado pela sua atenção, obrigado por ter ficado até aqui, e que eu abençoe e que eu dê entendimento
para você entender tudo que foi falado aqui. Que a benevolência do Eterno Deus seja contigo hoje e sempre. No nome de Yahushua Mashiach, assim seja. E obrigado. Por mais que eu tente fugir, por mais que eu tente me esconder, não consigo ir. Se eu querer é mais forte que o meu, os seus olhos me contemplam, aonde quer que eu vá. Subo as montanhas, sinto o vento me tocar. Se entro nas matas, te vejo na beleza das flores. Se olho pro céu, contemplo sua criação. Teu amor é tão grande que abrange o universo por inteiro. Tu és Yah, tu és Yah, tu és Yah, não posso negar. Tu és Yah, tu és Yah, não posso negar. Por mais que eu tente fugir, por mais que eu tente me esconder, não consigo ir. Seu querer é mais forte que o meu, os seus olhos me contemplam, aonde quer que eu vá. Subo as montanhas, sinto o vento me tocar. Se entro nas matas, te vejo na beleza das flores. Se olho pro céu, contemplo sua criação. Teu amor é tão grande que abrange o universo por inteiro. Tu és Yah, tu és Yah, tu és Yah,
posso negar, não posso negar.